Olá, seja muito bem-vindo. Boa noite. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez, como família em Cristo, para o nosso culto distrital online, em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island, Nova Inglaterra, Estados Unidos. Horário local, 7h37 da noite. Hoje, quarta-feira, 13 de dezembro. 13 de dezembro de 2023. Juntos, nas últimas 9 semanas, estamos aqui com a nossa série especial de estudo da palavra sobre o livro O Grande Conflito, uma saga milenar com um final surpreendente. E a gente deseja que você esteja conosco durante toda esta jornada. Serão 42 semanas estudando um capítulo por semana. Hoje estamos no capítulo de número 10. E você encontra, então, o livro Grande Conflito na sua versão missionária ou condensada, amplamente distribuída através das nossas igrejas, das igrejas adventistas, ou também na sua edição completa, não é disponível aí, por exemplo, no site da nossa casa publicadora ou no seu site de busca aí de compras de livros. Você pode encontrar também a versão completa do livro Grande Conflito, ou ainda disponível aí para você no nosso link, tanto do Zoom quanto também das páginas do Facebook. Você pode baixar uma cópia do livro em PDF, ou ainda mais fácil, você pode baixar também uma versão em audiobook, audiolivro. Isso mesmo. Você está no trânsito, está em casa, está no trabalho, pode aí colocar o seu fone de ouvido, se você puder fazer isso, não é? Ou colocar no som ambiente da sua casa enquanto está em alguma atividade, fazendo exercícios e ouvindo a leitura que é feita do livro Grande Conflito. Então não tem desculpa. Todos nós estamos motivados e podemos ter acesso à boa leitura do livro Grande Conflito, e pode ter certeza, isso pode mudar a sua vida, ok? Muito bem. Vamos então dar aqui o nosso boa noite para quem já está conosco aqui pelo Zoom: Maésia, Belmira, Caroline Manuel, Said e Emilce, também Saskia e Antônio. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que bom que estamos juntos em mais esta noite. Deixe-me só dar uma olhadinha aqui nas outras páginas, antes então de fazermos uma breve oração e também para que juntos nós possamos louvar o nome de Deus. Daqui a pouco vamos ter espaço também para a oração intercessora. Você pode encaminhar os seus pedidos, os seus agradecimentos através dos comentários do Facebook, e nós estaremos aqui para compartilhar a leitura e a oração de os seus pedidos de oração, seus agradecimentos ou algum testemunho, tá bem? Aqui pela página da família Primeiro Encontro, dando uma boa noite também para minha sogra, Elci Estevanato, vida longa. Temos a querida professora Marta Freitas, que maravilha, lá no Brasil nos acompanhando já quase 10 horas da noite. Que Deus esteja com você, com o Nilson, com o Pedro e o Rafael. Pedro completando aí 19 anos de idade, professora. Deus seja louvado. E também o Rafa sendo homenageado na escola como destaque acadêmico. Só bênção, essa amada família, família Freitas Sabino, que Deus esteja com vocês, tá bom? Também a tia Zezé, de novo com a gente, já estivemos juntos na família Primeiro Encontro, e seja muito bem-vinda novamente, tia Zezé, e que juntos nesta noite possamos mais uma vez usufruir a bênção de Deus em nossa vida. Antes então do louvor, eu queria convidar você a compartilhar o link do nosso culto, tá bom? Se você está pelo Facebook, se você está aqui pelo Zoom, você pode fazê-lo
copiando o link da nossa transmissão no seu perfil pessoal, caso você esteja pelo Facebook ou ainda pelo WhatsApp, você pode compartilhar o link que está disponível aí no chat do Zoom e também por SMS, convidando mais pessoas a desfrutarem do nosso momento aqui de adoração virtual, não é? Através das nossas igrejas aqui de Framingham, Seekonk e Pawtucket e de toda a igreja da internet que sempre está reunida conosco. Uma boa noite para a querida irmã Gilda Simões, de New Bedford, seu esposo Pedro, a querida Michele e o Neemias também. Espero, Neemias, que esteja tudo 100% com você. A irmã está desejando aqui uma boa noite, a irmã Gilda. Também o Marcos Alexandre, direto de São Paulo. Deus esteja contigo também, Marcos, sua irmã Fátima e a família dela. A doutora Saskia já compartilhou seu boa noite aqui também. Doutora, se possível, depois do hino, gostaríamos de contar com a sua oração intercessora, tá bem? Muito bem, vamos falar rapidamente com Deus e louvar o seu nome. Pai nosso que está no céu, graças te damos por mais um dia de vida. Temos tido lutas, temos tido derrotas, temos tido também vitórias, alegrias. São realmente, a nossa vida é carregada de muita emoção, de muito desafio. Nosso estômago dói, temos vontade de desistir, mas em nome de Jesus, toma a nossa mão, Senhor. Erga-nos. Nós precisamos mais uma vez da tua ajuda. E agora aceita mais esta adoração que faremos ao teu nome, para que de fato, através da tua palavra, possamos ser mais semelhantes a Jesus. Obrigado pelo privilégio da liberdade religiosa que ainda temos e permita que em mais esta noite o teu nome seja exaltado através do estudo da tua palavra. Aceita orações, aceita desde já pedidos, agradecimentos, aceita nosso louvor e, acima de tudo, fala conosco através da tua palavra, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, eu gostaria que nós pudéssemos então nos preparar aqui para louvar. Enquanto isso, por favor, oremos pelo pai da nossa querida Saskia, nossa nova anciã da igreja de Framingham. Ela escreve aqui que o seu pai sofreu um acidente doméstico, está sentindo muitas dores, teve um câncer e agora após uma doença autoimune que faz com que as plaquetas dele diminuam e ele se sente muito fraco. Então, por favor, doutora, só relembra o nome do seu papai aqui para nós, para a gente compartilhar também esse pedido especial. A nossa querida irmã Alexandra, nossa líder de evangelismo de Framingham, gostaria de pedir oração pelos meus filhos Washington, Mateus, meus netos e as minhas noras Ellen e Ana Paula. Certamente eles continuam em nossas orações. O nome do papai da nossa doutora Saskia é Jonas Rui e está lá nas Minas Gerais. Que Deus, então, o ajude na sua recuperação deste acidente doméstico. Deus tenha misericórdia do nosso querido irmão Jonas Rui, pai da doutora Saskia. Maria de Jesus do Campo de Fora está conosco também, São Paulo. Então agora chegou o momento de louvarmos juntos o nome de Deus e daqui a pouco então eu convido você à nossa oração intercessora e ao estudo da palavra. Vamos então abrir aqui a parte do hino e louvarmos o nosso Deus. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas com
Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Ou não duvides, mas confia em Deus. Que letra de hino extraordinária, não é? Especialmente nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, o que pode ser mais importante do que confiar no nome do nosso Deus, de fato entregarmos nossa vida a Ele, pedirmos a sua ajuda, ter a certeza da sua presença. Entre mais algumas mensagens que recebemos aqui durante o hino, nós temos uma boa noite para também a nossa querida Michele e o Neemias de Seekonk. Michele escreve que agradece a Deus porque ontem, né, terça-feira, dia 12 de dezembro, ela e o seu esposo Neemias completaram 15 anos de casamento. Amém. Deus seja louvado pela vida da Michele e do Neemias, e não tem sido um ano nada agradável para eles, mas eu tenho certeza, Michele e Neemias, que o grande presente da união de vocês vai ser entregue em mãos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, viu? Em nome do Senhor. Então celebrem sim essa parceria que é uma parceria abençoada. Vocês precisam um do outro e certamente Deus tem um projeto especial para a vida de vocês. Parabéns, feliz aniversário de casamento. Querida Elisângela Almeida está com a gente. O Marcos também agradece, Marcos Alexandre, agradecer a Deus pela vida, saúde, pelas suas netinhas e também pelo livramento. Uma boa noite para Goiânia, estado de Goiás, Brasil. Uma boa noite para Maura Carvalho, mamãe da Michele, que nos assiste lá em Benevides, no Pará. A querida Gorete, direto da Flórida, Deus esteja com você, Gorete. Ranulfo Castro Alves, que bom que está conosco, seja bem-vindo. Lúcia Medeiros também. A Maura dá o seu boa noite e que Deus nos conceda um restante de semana abençoada, com certeza. Lúcia Medeiros, já citei. Também temos aqui a Júlia Temóteo. Seja bem-vinda, Júlia. Que bom que você está conosco. Deus abençoe a sua vida e da sua família. E aqui a mamãe deseja que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida da sua filha e do seu genro. Aqui a dedicação da querida Maura Carvalho para sua filha Michele e a querida Natália. Natália, estamos em oração pelo seu esposo Tom e espero que ele esteja aí sentindo-se melhor, não é? Tem enfrentado aí algumas situações, Covid, a questão do coágulo, e, enfim, temos orado e para que em breve ele possa fazer a cirurgia também relacionada ao seu câncer na mão. Então, que Deus esteja com você, Natália, e com seu querido esposo Tom, e que Deus esteja com vocês. Aqui pela página de Framingham, nossa irmã Maria de Jesus, de São Paulo. Pastor, agradeço por todas as bênçãos, peço oração por mim e pela minha família. A oração também pelo André, que é filho de uma amiga. Ele está com um problema de vício em drogas, não é? Está viciado em drogas, está na luta para poder se libertar, já esteve internado, melhorou e a mãe está implorando oração por ele. A Vanja é a mãe do André. Ah, ok. Nossa querida Vanja, que Deus deu a libertação do câncer, não é? E agora a Vanja pede a libertação do seu filho das drogas, que Deus esteja com ele.
Querida Jacira Campos, direto de Cotia, São Paulo, está conosco também. Deus esteja com você, querida. Uma boa noite para Neuza Beatriz, para Dayana, para Abigail e para o Gabriel Amorzinho. Já está conosco também e que Deus seja louvado pela vida de todos. Muito bem, é o momento então de intercessão. Doutora Saskia, será que podemos contar com a sua ajuda nesta noite? Pedindo a você que coloque diante do Senhor todos esses pedidos e agradecimentos, a fim de que Deus possa então nos ajudar, não é, a confiar nele, conforme acabamos de cantar, não é? Confia em Deus. Não sei se muito bem. Só antes de você fazer a oração, a Gilda Simões está apresentando aqui a Júlia e o João Timóteo. São amigos dela e que estão conosco então pela primeira vez. Queridas Júlia e João, sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa aqui conosco, tá bem? Deus seja louvado pelo convite que a Gilda fez aí para os amigos Júlia e João Timóteo. Obrigado, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, estamos juntos aqui como uma grande família para render louvores ao teu nome, para agradecer por tudo que tem nos feito e também, Senhor, para pedir a ti aquilo que nós temos no coração e sabemos que só tu podes responder e resolver de acordo Verdade. com a tua santa vontade, Pai. Amém. Colocar em tuas mãos, em forma de agradecimento, os 15 anos de casamento da Michelle e do Neemias, Pai. Por Nós sabemos favor. que não é fácil, com certeza eles têm enfrentado lutas, provações, mas Deus está no controle de tudo. E nós Amém. somos gratos a Ti, que eles se mantêm firmes na fé e na esperança da breve volta de Jesus. Por Te favor. agradecemos também, Pai, por esses amigos que estão conosco pela primeira vez, a Júlia, o João, e pode ser que tem outros também, Senhor, que o Senhor possa abençoar não só a eles, mas também a todos os seus familiares. Ó Pai, nós temos um pedido especial pelos filhos da Alexandra, que o Senhor possa guiá-los onde quer que eles estejam, Por que favor. eles possam sentir a presença do Espírito Santo ao lado deles, guiando sempre no teu caminho. Te peço também em favor do meu pai, Por para que o Senhor favor. possa continuar abençoando, aliviando as dores, que o Senhor possa fazer o melhor por ele, como Por tem feito favor. até hoje. Ó Pai, nós te pedimos também pelo Tom, esposo da irmã Natália, que o Senhor possa continuar, Senhor, guiando os médicos, os exames, tudo que for feito, Senhor, que possa ser o melhor na vida dele. Nós o Por entregamos em favor. tuas mãos. Também Uhum. te pedimos pela irmã Maria de Jesus, pela família dela e também pelo André. Nós não conhecemos, Senhor, mas tu conheces, tu sabes as necessidades dele, Por sabes o que ele favor. está passando, e por favor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar libertação a esse rapaz, Pai. Por favor, Deus. Nós pedimos também pela Mirella, a neta da Neuza. Nós também não conhecemos, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade de cada um. E é por isso que nós queremos te pedir mais uma vez, ó Pai, ouça os seus filhos, ouça a tua família, Senhor, porque nós só temos a Ti, nós não temos mais a ninguém, mas nós temos a certeza que o Senhor é o nosso Pai, um Pai de amor, e que ainda que nós venhamos a desacreditar, o Senhor continua sendo o nosso Deus. O Hum. Senhor continua no comando. E por isso te pedimos, por favor, aumenta a nossa fé a cada dia. Não nos deixe desanimar, Pai, em nome de Jesus. Mesmo que estivermos passando por provações, por dificuldades, nos dê a certeza que o Senhor está do nosso lado, nos amparando. Por Muito favor. obrigada pelo teu cuidado para com a tua igreja no mundo e também as nossas igrejas locais. Obrigado pelos cuidados que o Senhor tem pela igreja de Framingham, pela Uhum. igreja de Pantaque e também pela igreja de Sicom. Que o Senhor Por possa favor. continuar iluminando o pastor Walter, dando a ele saúde, coragem, força e conhecimento dos altos céus, sabedoria para lidar com todas as situações que se fazem necessárias, Senhor. Que o Senhor possa enviar os teus santos anjos para protegê-lo, para fortalecê-lo, que o teu Santo Espírito possa ser o seu guia a cada dia. Fica com nós outros que vamos agora receber a tua palavra. São bênçãos que pedimos com perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Amém, Deus. Amém. Que privilégio. Muito obrigado, querida. Deus Amém. esteja com você, Antônio, também o filho, as filhas, a querida Ive, netinha recém-chegada. Bênçãos para todos vocês.
Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, Silvana Sintra, seja bem-vinda. Sempre bom ter você conosco. Nós vamos então agora, gratidão aqui, vários améns por esta oração extraordinária da nossa irmã Saskia. E ela mencionou aqui, eu não tinha visto o pedido da Neuza, né, pela sua netinha Mirela, que está com febre. Que Deus abençoe então, Mirela, Neuza, que tudo corra bem com a sua querida Mirela, tá bem? Muito bem, durante agora então o nosso estudo, eu acabo não tendo contato visual com as nossas telas aqui para ler os pedidos e agradecimentos, mas vocês podem deixar todos eles registrados, mesmo que eu não os leia ao vivo, tá bom? Porque terminando a transmissão, eu já tenho aqui o meu caderninho de oração e já todos os pedidos e agradecimentos eu os copio aqui para orar, tá bem? Uma boa noite, Rizomar Sobral. Vamos então para o estudo desta noite. Para quem está chegando agora, está aqui, nós estamos fazendo a série O Grande Conflito, tá bem? Estudando este livro extraordinário, uma saga milenar com um final surpreendente, e através então desta edição, que é uma edição condensada, missionária, amplamente divulgada pela Igreja Adventista, mas eu estou baseando as mensagens na edição completa, tá bem? Então, quando aparecerem os slides para vocês aí na tela, corresponde à paginação do livro completo, tá bom? Então, estamos aqui estudando hoje o capítulo de número 10. E você, como eu disse, pode receber uma edição dessa na igreja, você tem condição de solicitar na sua igreja, né? Ela tem sido distribuída gratuitamente, e você também pode baixar aqui na mensagem aqui que identifica cada um dos vídeos, né? Você tem aí uma versão em PDF para baixar e ler no tablet, no computador, no celular, e uma edição em audiolivro. É só clicar no link e você vai conseguir então ouvir a leitura do livro Grande Conflito. Muito bem, meus queridos, chegou o momento então de estudarmos a palavra. Preparem a sua Bíblia, não é? Eu sempre peço para você também ter, além da Bíblia impressa, dentro das possibilidades, que você sempre tenha também aí uma canetinha dessas marca-texto, não é? Para grifar os textos especiais e anotar então as dicas e também aquilo de interessante que você descobrir. Temos aqui a Débora Machado Costa. Seja bem-vinda, Débora. Obrigado por nos acompanhar nesta noite e que Deus esteja com você e sua família. Muito bem, vamos então aqui abrir os slides para facilitar o nosso estudo e assim inaugurarmos a 10ª semana da nossa série especial Grande Conflito. É isso mesmo. Pela graça de Deus, são 10 semanas hoje completadas na nossa saga de 42, tá bem? São 42 capítulos, estamos estudando um capítulo por semana e convidamos você a estar conosco durante esta jornada. Muito bem, vamos juntos então inaugurar o tema de hoje, fazendo uma breve recapitulação da mensagem da última quarta-feira, que teve como título A Luz na Suíça. Lembrando, mais uma vez, que entre parênteses está o título da edição condensada, tá certo? Então, capítulo 9, na edição cheia, na edição completa, o capítulo chama-se A Luz na Suíça. Na edição condensada, apenas Suíça, mas o conteúdo é o mesmo, com exceção de que na edição condensada, obviamente, você tem uma redução das páginas, mas respeitando o contexto do livro. Falando então a respeito da mensagem na semana passada, nós temos acompanhado a evolução do processo da reforma protestante na Europa. Passamos pela Alemanha e semana passada alcançamos a Suíça, especialmente na figura de Zwinglio, não é? Que foi ali o Lutero da Suíça, não é? E sobre o contexto dele, Calvino e outros dessa época, nós lemos Mateus capítulo 4, verso 19, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens.
Interessante, irmãos e amigos, de que quando você estuda a história desses homens e mulheres usados por Deus em todo esse processo, não é, da reforma, você sempre encontra na vida destas pessoas uma vida caracterizada pela humildade, uma vida caracterizada pela liberdade do orgulho de classe, embora pontualmente alguns deles fossem até filhos de uma classe média alta, privilegiada, eles não usavam esse status social para fazer diferenciação. Pelo contrário, eram de fato pessoas humildes, não é? Se a gente for lembrar de Pedro Valdo, Pedro Valdo abriu mão de tudo. Aquele que fundou o movimento dos valdenses no século XII, abriu mão de toda a sua fortuna em prol da pregação do evangelho. E também eram pessoas que rejeitavam a influência do fanatismo e também da astúcia dos líderes religiosos, apresentando então a palavra de Deus como a única autoridade infalível e a morte de Cristo como o único sacrifício completo. Homens e mulheres que se tornaram pescadores de homens, pescadores de seres humanos, aqueles que expandiam o reino de Jesus, a grande característica desses queridos que deram suas vidas em prol do evangelho. Muito bem, chegamos ao contexto do nosso estudo desta noite. A sessão do livro é a sessão número 2, Despertam as Nações, e o capítulo é o capítulo número 10, A Europa Desperta, na versão completa. Na versão condensada, o título do mesmo conteúdo, Alemanha. Muito bem, revisando aqui a nossa linha do tempo, lembrem-se, nós estamos dentro do contexto do período profético dos 1260 dias. Um dia na profecia bíblica corresponde a um ano. Então, falamos exatamente do período profético dos 1260 anos, inaugurado em 538, de acordo com sinais bíblicos da profecia, com o edito de Justiniano, e encerrado em 1798, com o aprisionamento do Papa Pio VI. Pela Bíblia, Daniel 7:25, Apocalipse 13, 5 a 7, essa é a chamada Era das Trevas, não é? Aquela era em que agora uma igreja que abandonou a Bíblia, ela persegue os fiéis de Deus que querem manter a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. E temos estudado, não é, toda esta pressão feita sobre os fiéis de Cristo através desta linha do tempo que aí está. Já estudamos sobre os valdenses, sobre João Wycliffe na Inglaterra, sobre João Hus e Jerônimo na Boêmia. Também temos aí Martinho Lutero na Alemanha e semana passada o Ulrico Zwinglio exatamente na Suíça, ok? Muito bem. Aí, continuamos hoje no capítulo 10, dentro do século XVI, e como eu disse, já passamos pela Alemanha, chegamos à Suíça e hoje, no capítulo 10, voltamos à Alemanha. Eu queria lembrar você do contexto, uma vez que Zwinglio e Lutero foram contemporâneos, tá? Você pode ver até pela data de nascimento aqui. Veja, Lutero nasceu em 1483, Zwinglio em 1484, Lutero viveu até 1546, Zwinglio morreu jovem, 1531. Eles foram contemporâneos. Agora que a gente volta para o contexto do estudo da Alemanha, lembrando que eles nunca se encontraram pessoalmente, ok? Você e eu somos então lembrados a respeito do contexto que Lutero estava vivendo nesse período. Você deve se lembrar que depois de uma proibição imperial, toda e qualquer pessoa estava impedida de oferecer qualquer tipo de ajuda a Martinho Lutero, isso sob pena desta pessoa ser punida até com a perda da sua propriedade. Então você não podia encontrar Martinho Lutero e oferecer a ele água, comida, repouso na sua casa, absolutamente nada. E dizem alguns até
que este decreto liberava para que Martinho Lutero pudesse ser morto na rua por qualquer pessoa. Mas Deus, na sua sabedoria, estudamos isso no capítulo 8, ele influenciou para que este príncipe que está aí na sua tela à esquerda, chamado Frederico da Saxônia, ele providenciou então a libertação de Martinho Lutero. Ele bolou um plano e depois que Martinho Lutero saiu da presença daquele tribunal eclesiástico e político, e certamente ele seria morto no caminho de volta para sua casa em Worms, ele é sequestrado, digamos assim, entre aspas. Ele foi sequestrado, mas nem os seus amigos mais próximos souberam o que aconteceu com ele. Porque Frederico arquitetou um plano e ele foi sequestrado para este castelo que está aí na sua tela, de Wartburgo, e neste castelo ele ficou tão bem escondido durante um ano que nem o próprio Frederico soube o que foi feito com ele. Ele arquitetou o plano e aqueles que ele contratou, seus soldados, seus representantes, fizeram um plano tão bem feito que levou algum tempo para que Frederico soubesse que ele estava ali, digamos, preso, não é? Preso pelas circunstâncias. Ele estava numa situação de refúgio, mas estava, obviamente, preso em virtude do decreto imperial. E estes móveis que estão aí são móveis originais usados por Martinho Lutero, especialmente nesta escrivaninha que está aí na sua tela. Ele fez a tradução do Novo Testamento para a língua alemã, ok? A sua Bíblia na língua alemã, Novo Testamento, ele traduziu sobre esta escrivaninha. E este é um dos locais mais visitados no turismo protestante no mundo. Cerca aí de 35 mil pessoas por ano visitam este castelo e o quarto, esse estúdio onde ficava Martinho Lutero. Portanto, o desaparecimento dele causou extrema consternação na Alemanha, porque Lutero tinha já uma forte influência, exatamente pela sua vida de ligação com Deus. E agora que ele simplesmente desapareceu, você sabe, a falta de informação gera teorias, gera comentários que nem sempre são os comentários reais, não tem a ver com a realidade. E Lutero já havia sido considerado assassinado pela igreja, e alguma coisa havia acontecido, e havia toda uma preocupação, especialmente dos líderes romanistas, a respeito disso. Este sumiço de Lutero estava trazendo problemas maiores do que quando ele estava vivo entre as pessoas ali, ao vivo. Porque vivo ele continuava, mas à medida que ele sumiu, ele estava causando mais problema sumido do que causava vivo entre as pessoas. Nesse contexto, as notícias é de que ele estava já em segurança, mas prisioneiro. E isso acalmava os temores do povo, ao passo que ainda mais suscitavam a reforma e o crescimento da obra do Senhor. Interessante que, escrevendo sobre isso, Ellen White, então, no capítulo 10, lembrando, eu uso a referência da versão completa, tá bem? A versão completa em português. Nós temos aqui Ellen White no livro Grande Conflito, página 186, escrevendo sobre Lutero exatamente isso que eu disse a vocês. A sua a ausência de Lutero, enquanto esteve ali trancado no castelo de Waterburgo, a sua ausência cumpriu uma obra que a sua presença não teria conseguido realizar. Olha que interessante. A sua ausência, isso óbvio dentro do propósito de Deus, não é, meus queridos? A sua ausência cumpriu uma obra que a sua presença não teria conseguido realizar. E aí, sem dúvida extraordinário irmos até a revelação maior, a principal das revelações, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, querida Shirley. Deus esteja com você sempre, viu? E ela também aqui agradecendo a vida e o casamento da sua irmã com Neemias, celebrando esses 15 anos de casamento. Boa noite, querida Valquíria. Deus esteja com você também.
e o presentinho aí que você carrega no seu ventre. Que Deus abençoe, junto com o Bruno. É muito bom ter você conosco. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Adelina Cabral, Deus esteja com você também. Veja que interessante, eu leio na Nova Versão Internacional. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sinceramente, irmãos, isso aqui, durante esses últimos dias, essa passagem me cala muito profundo. Todos nós, né, temos tido lutas e lutas que são sobre-humanas, sobre-humanas. Alguns têm acompanhado, especialmente nesses últimos dias, a dificuldade com relação aos documentos de imigração do meu filho mais novo. Que luta, irmãos, que luta, para que todo o sonho e o projeto dele aqui na América não simplesmente se desfaça, conforme ele completa 21 anos no próximo domingo, em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela tem a resposta para todas as nossas lutas, angústias, temores e para as nossas alegrias também. Por favor, pegue aí uma caneta dessas marca-texto. Você escolhe a cor. Eu tenho verde, tenho laranja, tenho aqui todo um pantone de cores aqui, mas eu sugiro a você, grife na sua Bíblia. Se você também gosta de grifar apenas com uma caneta esferográfica, não tem problema, mas deixe esses dois versos destacados na sua palavra. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você crê nisso em nome de Jesus? Em nome de Jesus, você aceita esta verdade na sua vida? Porque aqueles que viveram antes de nós, para defender a palavra de Deus acima de tudo, defender a palavra de Deus, eles foram pressionados, eles foram atacados, eles foram perseguidos e muitos foram mortos, mas não foram destruídos. Em nome de Jesus. Ah, queridos, com nova fé e fervor, a semente de Lutero germinava por toda parte na Alemanha e já fora dela também. Mas o inimigo não ficaria inativo. Se você ficar inativo na sua vida espiritual, pode ter certeza, o diabo não vai te dar trabalho nenhum. Não. A vida vai ter os percalços que ela tem normalmente. Mas se você partir para a ação de Deus na sua vida e na vida das outras pessoas, se prepare. Vem chumbo grosso aí. E sabe, meus queridos, no contexto do nosso estudo de hoje, no primeiro século da igreja cristã, logo que Cristo então morreu, ressuscitou e subiu ao céu, já que o diabo não podia destruir a verdade de um Cristo morto, ressurreto e prestes a vir, o que começou a acontecer? Se para toda ação existe uma contrafação. Já que ele não poderia destruir a verdade, ele passou a misturar a verdade com a mentira e levantou falsos cristos, falando coisas boas, com aparência de coisas boas, mas falsos. E no caso do período de Lutero, nesse período em que estamos estudando, falsos profetas começaram a se levantar e passaram agora a rejeitar a palavra de Deus como única regra de fé e prática, colocando no lugar da palavra, sabem o quê? Sentimentos e impressões. Não, nada de Bíblia, nada disso. O que importa é o que está no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa experiência.
e passaram então a levantar um discurso em que a palavra de Deus era rejeitada e trocada por sentimentos e impressões meramente humanas. Um deles, por exemplo, afirmava que tinha sido instruído diretamente pelo anjo Gabriel. E interessante que dentre os professos amigos da reforma haviam surgido os piores inimigos de Lutero e de sua mensagem, inaugurando fanatismo e anarquia. E esse trecho aqui me chama a atenção, irmãos. À medida que caminhamos para o tempo do fim, não se assustem. Os piores inimigos estão dentro do nosso meio. Pegou a visão aí? No contexto de Lutero, os professos amigos da reforma, alguns deles, se tornaram os piores inimigos da mensagem de Deus. Não se espantem, à medida que caminhamos para o tempo do fim, veremos surgir grandes dificuldades dentro das nossas igrejas, causadas entre nós mesmos. Interessante porque este fanatismo e esta anarquia surgiram numa série de revoltas econômicas e religiosas. Uma delas chamada Guerra dos Camponeses. Esta Guerra dos Camponeses, que ocorreu nesse período, não é, em que Lutero estava enclausurado, esta Guerra dos Camponeses ali por volta do ano 1530, na Alemanha, é a maior e mais generalizada revolta popular da Europa antes da famosa Revolução Francesa, que aconteceria em 1789. E sabe o que chama a atenção desse período? Aí está a Revolta dos Camponeses. Homens e mulheres que agora eram liderados por pessoas que antes defendiam a reforma protestante, mas que agora queriam fazer um levante, misturando religião, economia e se considerando injustiçados, especialmente pelas teses da reforma. E pasmem, a Alemanha nessa época tinha cerca de 300 mil agricultores. 100 mil morreram nesta revolta fracassada. Tudo motivado não pela palavra, mas por impressões e sentimentos humanos. E o mais fanático de todos eles era Thomas Müntzer. Era um homem de considerável habilidade. E se esta habilidade tivesse sido corretamente dirigida, ele teria feito muito bem aos seus compatriotas. Sobre Thomas Müntzer, foi registrado pelo historiador D'Aubigné. Olha só que palavras foram escritas a respeito deste homem pelo seu historiador. Possuía-o desejo de reformar o mundo e esquecia-se, como o fazem todos os entusiastas, de que a reforma deveria começar consigo mesmo. Pega a visão aí, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente querendo mudar o mundo que sequer faz a sua cama depois que acorda. Essas revoluções não levam a lugar nenhum. A primeira mudança que você quer ver no mundo precisa acontecer na sua vida. E ela não precisa ser propagada, divulgada, com hashtag, com selfies, e com revoltas, e com movimentos, e com abaixo-assinados, nada disso. Se é de Deus, vai prosperar. E, infelizmente, Thomas Müntzer e seus parceiros de rebelião, através do fanatismo e da anarquia, quiseram jogar por terra todo o conceito de evangelho que Lutero havia implementado na Alemanha. Nessa altura, os inimigos de Lutero
Os romanistas, a força papal, estavam exultando, esperando testemunhar a rápida queda da reforma, uma vez que a facção fanática alegava falsamente que eles eram tratados com injustiça, com crueldade e com opressão. A mesma obra de Satanás, movido pelo mesmo espírito de rebelião que se manifestou pela primeira vez onde? No céu. Qual foi a tática de Satanás no céu? Trabalhar nos bastidores dizendo de que Deus era injusto, seus mandamentos eram impossíveis de ser guardados, fermentando a discórdia nos bastidores, na presença do próprio Deus. A mesma tática usada lá na primeira rebelião, mostrando-se aqui nesse período da reforma e nos dias em que vivemos também. Sabe, queridos, diante de tudo isso, Lutero decidiu arriscar a sua vida e sair de dentro do seu exílio no castelo de Waterburgo. E agora ele decide voltar para Wittenberg, mesmo sob a condenação do império. Ele poderia ser morto, mas ele não queria deixar de batalhar pela verdade. Nós não devemos nos acovardar diante da necessidade de defender a verdade. Dia após dia, durante uma semana inteira, Lutero começou a pregar para ávidas multidões. E a palavra de Deus, meus queridos, quebrou o encanto daquele alvoroço fanático. Preste atenção, não foi a violência, não foi o argumento próprio, não foi a gritaria, não foi o nervosismo, não. A pregação da palavra. O poder do evangelho trouxe de novo para o caminho da verdade todo um povo iludido. Você crê nisso? É o poder do evangelho puro e simples, vivido na nossa vida, que vai levar pessoas das trevas para a luz. Não é a minha opinião melhor do que a sua. É a opinião de Deus melhor do que as nossas opiniões. Vamos aceitá-la? Palavra do Senhor. O que disse Jesus a respeito quando então Lutero, veja aí, encara todo esse movimento de anarquia? Quais foram as palavras de Jesus? Evangelho de João 8, verso 32, onde lemos: "E conhecerão a verdade, e a verdade fará o quê? A verdade vos libertará." Estejamos alertas, meus irmãos e amigos. Sob várias formas, a obra do engano dos dias de Lutero se repete em nossos dias, desviando as pessoas das Escrituras, levando as pessoas a seguir os seus próprios sentimentos, suas próprias impressões, no lugar de prestar obediência à lei de Deus. E este é um dos maiores triunfos de Satanás. Colocar no meio do povo de Deus esse levante contra a própria palavra e os valores do reino, distribuindo a discórdia entre nós. A palavra de Deus triunfou, qual arma poderosa contra a usurpada autoridade papal, contra a filosofia racionalista dos acadêmicos e contra o fanatismo e a anarquia. A palavra de Deus sempre triunfa. Você crê? Lutero, então, decide voltar para Waterburgo. E ali ele completa a tradução do Novo Testamento na língua alemã e entrega ao povo da Alemanha a palavra de Deus na sua própria língua. Roma ainda convocou toda a sua autoridade para impedir que a Bíblia fosse amplamente distribuída, mas os seus decretos, as suas anátemas e as suas torturas, todos foram nulos. Nulos. Quanto mais a Bíblia era condenada e proibida, maior era a ansiedade do povo para saber o que a palavra de Deus ensinava, e a obra crescia.
Graças a Deus pela Bíblia. Operários, soldados, mulheres e até mesmo crianças estavam então, através do esforço de Lutero, mais familiarizados com os ensinos da Bíblia do que o estavam os padres e ilustres doutores acadêmicos. Meus queridos, a mudança de verdade é a Bíblia nas mãos e dentro dos seus corações. Essa é a única mudança de verdade. Viver os valores da palavra de Deus. Por quê? Salmo 119, verso 130. Salmo 119, verso 130. Eu leio agora na Nova Almeida Atualizada e aconselho você a destacar este verso. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Olha que bênção. Você não precisa ser um doutor, um acadêmico, um formado, um graduado, um pós-graduado, mestre. Não. Basta que você esteja disposto a deixar Deus iluminar a sua mente. E a sua palavra, diz o Salmo, traz luz e dá entendimento àqueles que são simples, àqueles que estão com fome e sede da sua palavra. Sim, queridos, a verdade, então, era proclamada naquele período com tanta energia, com tanta disposição, por aqueles que agora seguiam de verdade os princípios da reforma, que agora com um poder irresistível, esta reforma sai das fronteiras da Alemanha e milhares de crentes selaram sua fé com seu sangue. Mas mesmo assim, a obra continuava crescendo. Não é uma bênção você e eu hoje desfrutarmos da coragem, da força desses homens e mulheres que decidiram ter a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, independente das circunstâncias? Então, por favor, cuidado com o fanatismo, cuidado com a anarquia, cuidado com tudo aquilo que descarta os valores do reino, colocando como se a Bíblia fosse um livro superado, um livro que precisa ser atualizado, um livro preconceituoso. Queridos, é uma carta de amor. Uma carta de amor que Deus fez questão de preservar para que você e eu pudéssemos conhecer o caminho, a verdade e a vida. Vamos aceitá-la? Senhor Jesus, pedimos o perdão pelos nossos pecados e por muitas vezes deixarmos de lado a tua palavra e vivermos e influenciarmos pessoas com os nossos próprios sentimentos e as nossas próprias impressões. Senhor, o que é a nossa justiça, senão trapo de imundícia, de acordo com a sua própria palavra? Nem fazendo o bem, nós somos capazes de não estar sujos e manchados. Então, em nome de Jesus, dá-nos paixão pela tua palavra. Dá-nos força, Deus, para vivermos os valores do teu reino. E conforme lemos, que a tua verdade nos liberte e que a tua palavra nos dê entendimento e luz para sabermos discernir o certo e o errado, não de acordo com a nossa impressão, com a nossa experiência, com a nossa visão, mas de acordo exclusivamente com a tua vontade. E que em nossos dias, ao revivermos todos esses momentos tristes da história, onde corremos muitos perigos externos, mas perigos internos também, o Senhor possa nos manter fiéis e que estejamos sempre ao lado da verdade pura e simples do Evangelho.
Obrigado por mais esta noite de reflexão e que possamos crescer espiritualmente, ajudando outras pessoas a dependerem não da nossa opinião, mas a dependerem exclusivamente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É em tuas mãos que entregamos mais uma vez os pedidos e agradecimentos compartilhados, aquilo que está no coração de cada pessoa, e que juntos possamos permanecer nesta jornada que leva até a salvação. Orando e pedindo a tua breve volta, em nome de Jesus dizemos: Amém e graças a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Lembre-se, para a próxima quarta-feira, estamos motivando você a ler o capítulo número 11 do livro O Grande Conflito, na versão condensada, na versão completa, no audiolivro, que está aí o link disponível, ou baixando o livro em PDF. Não fique de fora dessa nossa jornada e juntos, certamente, cresceremos. Amanhã, 6 horas da manhã, horário da costa leste dos Estados Unidos, nesses mesmos links, tanto no Face quanto no Zoom, você é convidado a participar da família Primeiro Encontro. E quarta-feira que vem estaremos juntos pela graça de Deus. Uma boa noite a todos e lembrem-se, breve Jesus voltará. Deus os abençoe.